Como eu sempre gosto de que vocês deixem a Bíblia aberta após lermos, para podermos estarmos aí navegando na palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim, Provérbios, esse aqui não é Salomão que escreveu, já falo isso, né? Porque no próprio capítulo fala aí o título aí, Provérbios do rei Lemuel. Amém? Diz assim, versículo 25: força e dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro, abre a boca com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Levanta-se os seus filhos e chamam-lhe bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém? Senhor nosso Deus, te damos honra e glória por mais uma vez estarmos aqui reunidos em tua presença, em amor fraternal, para cultuar ao Senhor e te exaltar e bendizer o nome do Senhor acima de todas as coisas. Soberano Deus e Pai Celestial, vem nos dar entendimento na Tua Palavra, para que possamos compreender os Seus mistérios, ó Pai. Espírito Santo, nos dê sabedoria, alargue a nossa mente, para que possamos guardar a Tua Palavra, aprender mais um pouco do Senhor, porque, Senhor Deus, cada vez mais que aprendemos, mais perto de Ti estamos, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento. Não permita que eu fale nada de mim, mas venha falar comigo e com a Tua noiva, a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, e ao sentar, louve as suas palmas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Provérbios, não de Salomão, mas do rei Lemuel, na qual ele, no começo lá do capítulo 31, ele fala da sua mãe o exortando, depois o ensinando, passando ali alguns passo a passo ensinado o que ele não deveria fazer na sua vida, e depois ele vem elogiando a mulher virtuosa, no qual ele está se referindo à sua querida mãe. Mas antes da gente ficar neste versículo do Provérbios, que nós vamos terminar nele, vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Amém? Vamos começar lá no início de tudo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, agora, esse rosto caindo. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. No versículo 1, Deus, ele fala claramente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Deus não cria nada vazio. Deus não cria nada sem forma. Tudo que ele faz é perfeito. Então por que a terra no versículo 2 fica sem forma e vazia? Vocês vão entender porque eu estou vindo lá no início, amém? Na Bíblia de vocês, tanto na minha eu sei que está escrito assim: havia trevas sobre a face do abismo, essa terra que estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava ou vigiava sobre a face das águas. Tinha água. Não era um abismo sem nada. Tinha água. No versículo 1, no princípio criou Deus, eu quero que os irmãos vejam isso com fé. Porque isso aqui não é para incrédulo, é para quem tem fé. E crê que Deus ele faz as coisas sobrenaturais da maneira como Ele quer. No versículo 1, eu vou chegar já começando da origem. Vocês vão entender por que eu estou começando nesse versículo, para a gente ir lá na mulher virtuosa, na mãe virtuosa. No versículo 1, Deus criou tudo perfeito, só que o ser humano ele não criou. Porque não fala aqui no versículo 1 que Ele criou o ser humano. Mas Ele criou os céus, criou terra. Está bem claro aqui, isso que eu estou falando, é a palavra. Criou os céus, criou terra. No versículo 2, a terra ficou sem forma e vazia, porque diz os estudiosos que entre o versículo 1 e o versículo 2 passou milhões de anos, onde ocorreu a rebelião no céu do diabo com Deus, o antigo querubim ungido, diz os estudiosos, amém? Abra a mente aí, tá bom? Para navegar comigo. Dentre esse tempo, foi quando na rebelião, Deus manda o diabo, seus demônios, os anjos rebeldes que rebelaram contra ele, para a terra que Deus criou, no versículo 1, terra perfeita. Com isso, com o impacto, Jesus fala lá na frente que ele viu o diabo cair como um relâmpago. Fala ou não fala? Então pronto. A Bíblia original fala que viu cair na terra. Então dá a entender, sim, os estudiosos falam uma certa verdade. Que no versículo 2, com a queda do diabo e os demônios, a terra ficou sem forma e vazia. Só que a terra tinha água.
um atributo de Deus para a criação de tudo. Nosso corpo é 70% de água praticamente. Sem água a gente não vive. Sem comida a gente vive mais vários dias sem comer. Mas água vai ficar 3, 4 dias sem tomar, para você ver. Você praticamente se desidrata e passa a morrer. Então a água, a gente pode ver que é o principal elemento da criação de Deus. E só a água ficou ali, naquele vácuo do universo que Deus tinha criado, no versículo 1. Podemos entender, diz nos escritos originais, que esta massa enorme de água, dentro dela estava toda a criação de Deus, que ele fez no versículo 1. Vamos entender aqui. Ou seja, se a gente for imaginar, quando um filho é gerado dentro da mãe, cria uma placenta. Tudo que Deus fez é referente à sua criação. Então, se a gente for imaginar que a placenta é aquela coisinha, né? É redonda, né? A placenta? Confio, se tiver raça, não corrige. Imagina, a placenta protegendo com um ferro, uma criancinha sendo gerada ali, da vida, do alimento, da sustento. A água que o Espírito pairava vigilante, era uma água que estava protegendo e guardando toda a criação de Deus, no versículo 1, que foi destruída pela queda do diabo. Olha que forte isso. Abra uma mente, tá? Não estou afirmando para vocês isso. Estou querendo vocês abram a mente comigo aqui. Então, se a gente for imaginar que a criação do Senhor reflete a sua criação antiga, nós, seres humanos, então a placenta ali, a gente pode imaginar que essa placenta que a gente fica lá dentro, toda essa criação que foi destruída na queda do diabo, estava resguardada dentro dessa massa de água, que fala no versículo 2. O Espírito parava sobre a face das águas. Não é a face do nada, a face das águas. Então não é eu que estou dizendo, é a palavra. O único elemento que tinha naquele momento ali com Deus era a água. Tudo estava destruído e imaginamos, não estamos afirmando, que estava dentro dessa água, dessa massa aquosa. E como o diabo passou a existir, para que o diabo não viesse roubar de Deus o que ele havia criado no versículo 1, tirando dessa água, imagino eu, não diz a palavra, tá bom? Para vocês situarem aí. O Espírito ele parava vigilante, para que o diabo não viesse tomar o que Deus havia criado ou bagunçar algo que Deus havia criado no versículo 1. Porque fala, o Espírito parava. Por que ele precisaria parar sobre a face das águas? Um objetivo tinha, um foco tinha. Então vamos lá, olha para você que lindo. Desde o início, a mulher ela tem algo especial com Deus. Ela gera uma vida dentro dela. E ao gerar essa vida, ela está alimentando, ela está cuidando, tendo todo o zelo da sua barriguinha ali para ninguém tocar. Opa, toca não, deixa nascer. Assim Deus colocou o Espírito Santo sobre a face das águas. Cuida aí, cuida para mim, que eu vou reorganizar toda essa terra de novo. Cuida para mim. O Espírito Santo foi como se fosse uma mulher atuando em sua gravidez. Cuidando daquela imensa massa de água, com os ingredientes da criação de Deus dentro, para que o inimigo não viesse tomar. Estamos imaginando, tá? A palavra fala não assim claramente. Nós podemos aqui navegar e ir mais ou menos desse rumo. Tem coerência. Olha só. Sabendo desse ponto do Espírito Santo, que ele estava parando sobre a face das águas e a terra estava dentro dessa massa de água, a gente pode começar a ver que Deus, no seu propósito, ele já estava na sua essência programando a geração do ser humano para que se multiplicassem e através da mulher viesse o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele já prepara a sua natureza, a partir do versículo 5 em diante de Gênesis, ele começa a recriar tudo o que ele tinha feito no versículo 1. Por que você fala isso, pastor Esdras? Porque no versículo, na sua recriação, ele fala assim, haja. No versículo 1 ele não falou haja. Ele falou, no princípio criou Deus, do nada, os céus e a terra. Criar, você cria do nada. Agora quando ele fala haja, ou seja, no original do hebraico, o Antigo Testamento temos que ler no hebraico, no original que foi escrito. Está assim, haja é aparecer, ou seja, imagina, a empregada é meio maluco, né? Imagina Deus falando assim, ô Jesus, meu filho, que a gente sabe que no princípio o verbo estava com Deus. Ô Jesus, meu filho, haja isso para mim lá.
Ele vai lá tirar da massa, estou imaginando, tá? Tirar da massa aquosa o ingrediente e formou ali, começava a formar as águas, céus, terra, começava a formar tudo. Haja isso, haja aquilo. Ele não estava criando, ele estava recriando o que ele fez no versículo. Glória a Deus. Porque senão a Bíblia fala assim, ó, e Deus criou a terra, e Deus criou as águas, e Deus criou os animais. Ele não falou isso. Ele falou, haja, apareça, de dentro dessa massa aquosa, apareça. Aí nós imaginamos essa placenta enorme de Deus, entre aspas, para vocês entenderem que essa massa aquosa, Deus falando, vai, gera para mim, vai gerando minha natureza de novo, vai recriando da minha natureza de novo. Glória a Deus. Olha que lindo isso. Gente, esse é maravilhoso quando a gente começa a achar o Espírito Santo nessas ideias do Senhor. Olha o versículo 26 de Gênesis. Ele fala assim, ó, depois de ter recriado toda a sua natureza, ele fala assim, façamos, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse termo criar já vem num termo de sentido de Deus os fez, a sua imagem e semelhança. Ele não criou do nada, ele formou do barro, nós sabemos disso. A natureza, Deus fez a natureza primeiro, deixou-lhe primeiro todo o artifício de alimento para o ser humano se alimentar, comer, viver, para depois ele vir e formar o ser humano do barro. E ele fez, não foi um ser humano qualquer, não é igual aos animais. Quando ele falou assim, haja, não é igual. Ele veio pessoalmente e formou do barro o ser humano. Eu costumo dizer que nós temos a digital de Deus no nosso corpo. Ele veio e formou o ser humano, ele não falou haja. Ele mesmo veio e formou ele do barro. Virou um escultor do nosso Deus poderoso. Glória a Deus. Nessa escultura, ele quis fazer um homem à sua imagem e semelhança. Muitos falam, mas nós, então o ser humano, Deus é igual a nós? Na aparência? Não. Deus é espírito. Nós sabemos disso pela palavra. Mas a imagem e semelhança, ele quer dizer no sentido de vocês raciocinam, vocês pensam, vocês têm emoções como eu tenho. Os animais não têm isso. Vocês têm. Vocês têm um poder dado pelo meu Espírito a vocês. Então vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Não é na aparência, é no caráter. Aleluia. Só que infelizmente muitos usam esse caráter de uma maneira errada, como o diabo usou. O diabo foi para o mal, para o maligno. Antes era o querubim ungido, caráter abençoado, cheio de sabedoria. Orquestrava ali no céu a música. Mas aí ele veio para essa terra, sua sabedoria foi suja e corrupta. E com isso ele usa esse caráter para o mal. Mas nós, filhos de Deus, usamos esse caráter para o bem. Para trazer Deus a essa terra para as pessoas lá fora. Então olha só. A sua imagem e semelhança o criou. Grave isso, mulheres. A sua imagem e semelhança o criou. Vocês têm atributos que Deus colocou em vocês que Ele tem. O primeiro já começa lá no início que eu falei. Gerar. Vocês geram dentro de vocês, mulheres, uma vida. Um atributo que Deus já fez lá, um dos atributos de Deus. Ele gera, Ele cria, Ele gera, Ele formou. Glória a Deus. Então vocês mulheres têm esse atributo divino. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Pela graça e misericórdia de Deus. Não é para vocês se engrandecerem. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus fez vocês de uma maneira especial. Glória a Deus. Não se ache menor, não. Vocês têm a capacidade de gerar. Coisa que nós homens não temos, não. Vocês têm. Só que há um problema que vocês acham a capacidade de gerar, que é o problema das dores de parto. Nós vamos falar isso agora. Daqui a pouco. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai. Para quem? Para o homem e a mulher. Multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai ela a vocês. Estamos falando das mães. Então vamos para as mães. Deus fala para a mãe ali: multiplique, dê vida. Não deixe de gerar no seu ventre. Faça com vontade, com amor. Muitos abominam o sexo. O sexo não é coisa de demônio, é coisa que veio de Deus para o homem e para a mulher ter o seu prazer, mas tem que ser da maneira como a palavra fala. Homem e mulher casados, não fora do casamento. Fora do casamento se torna algo que é do diabo. Agora, quando você faz dentro do casamento, você está valorizando o que Deus concedeu para vocês. Que é algo maravilhoso. É algo lindo. Ter ali o seu prazer, a sua intimidade com o seu próximo, com a sua mulher, com o seu marido.
Então multiplicai, mulher. Vai, gera. Enchei essa terra. E começou por Eva, né? Começou por Eva. Vamos no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis. Estamos indo do início para lá, hein? Onde estou querendo chegar. Capítulo 3, versículo 16. A mulher ali, ela ouve a serpente, ela come o fruto da Adão, Adão come também, Deus vem e traz um castigo. E olha só, versículo 16. A mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Aí minha dor de parto. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Mas eu quero falar sobre essa parte de multiplicar grandemente a dor. Por que eu quero falar sobre isso? Porque se Deus concedeu esse castigo para a mulher de ter dor forte e intensa, Ele também deu a capacidade de vocês suportarem essa dor. Com certeza. Senão vocês não aguentariam. Ou seja, Deus deu um castigo para a mulher, mas Ele também deu a capacidade de ser mais forte que o homem para aguentar a dor. E olha que coisa linda. Vamos lá em Isaías 53, 4, verso 7. 4 a 7. Isaías 53. Essa palavra de Deus é linda, gente. Isaías 53, vamos lá. Isaías 53, vamos falar um pouquinho de Jesus aqui para vocês verem essas dores. Vocês pegaram um atributo de Deus, suportar dor. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele não tem dores. Mas Jesus, Ele veio nessa terra, Ele padeceu por dores. Só que, calado. Padeceu mudo essas dores. As mulheres gritam às vezes, menos com força, né? Mas Deus deu capacidade para suportar essa dor de parto e demais dores que tem na vida. A mulher é a única espécie que consegue suportar tanta dor. O homem vai no médico lá, começa a ter uma febre, uma gripezinha, começa a quase morrer. A mulher não, a mulher está com febre, gripe, está lá mexendo na casa, está arrumando, está trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. A mulher é virtuosa. Deus é um atributo divino para a mulher maravilhoso, suportar a dor. Olha lá, olha que Jesus já teve esse atributo, mostrou para nós aqui, ó, esse atributo divino. Isaías 53, versículo 4 ao 7. Verdadeiramente, Ele, quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, maldades, corrupções, e moído, ou seja, ele foi bem mutilado pelas nossas iniquidades. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um se desviava do seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha, aqui é a parte interessante também. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Calado, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi chicoteado de ao ponto da carne dele estar exposta, da pele sair do seu corpo pelos chicotadas que ele levou. Com aquela coroa de espinhos na cabeça, imagino eu com a dor latejando na cabeça, ele mudo, suportando toda a dor. Esbofetearam ele, bateram nele, humilharam ele, cuspiram nele, deram vinagre com fel para ele tomar, e ele mudo. Atributo divino. A mulher tem capacidade de suportar a dor. A mãe principalmente. Quando a mulher começa a ser mãe, ela tem essa capacidade dobrada, praticamente multiplicada, de suportar a dor. E não é uma dor somente física, mas a mãe ela também tem a capacidade de suportar a dor de seu filho. Seu filho começa a ter uma febre, começa a ter algo ali o incomodando, e ela toma as dores do seu filho para ela. Começa a ficar, calma meu filho, começa a tentar acalmar o seu filho, e ela, no oculto ali com Deus, começa a chorar e esbravejar, porque está tendo as dores do seu filho para com ela. Então a mulher ela tem essa capacidade dada por Deus para suportar as dores físicas e também as dores do próximo.
Isso também Deus passou para os homens, tá? Vamos suportar as dores do próximo também com nós também. É mais do ser humano isso aí. Mas a dor física é principalmente para as mulheres. Deus abençoe essas mulheres guerreiras. Vamos lá. Sabendo que nós todos somos a imagem e semelhança de Deus, e as mulheres têm a capacidade, as mães, capacidade de gerar, como Deus gerou. As mães têm a capacidade de suportar a dor, coisa que nós homens não conseguimos. Já temos dois atributos, duas qualidades que uma mãe virtuosa ela tem. Vamos agora para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Vamos falar do nascimento de Moisés, o libertador de Israel, libertador dos hebreus. Aqui nós vamos ver três atributos: sabedoria que Deus concede à mãe, proteção e zelo. Apesar que na parte de gerar, a mãe já está protegendo, já está zelando da sua cria ali. Mas aqui nós vamos ver, através da sabedoria que Deus dá, a mãe tem capacidade de proteger e zelar de seu filho como ninguém. Capítulo 2 de Êxodo diz assim, do versículo 2 em diante: a mulher concebeu, Joquebede, a mãe de Moisés, e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto. Olha o cuidado, que já começa aqui. Ela não colocou de qualquer maneira o menino lá no perto do rio. Não. Ela teve um cuidado especial, para que o menino tivesse protegido, guardado. Olha só. Porém, escondeu-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume, para que as águas do rio não pudessem entrar no cesto e afogar a criança. Olha o cuidado da mãe. Cuidado da mãe. Então pôs nele o menino, pôs no cesto, e o largou entre os juncos à beira do rio. Só para vocês guardarem isso, tem muitas pregações erradas sobre isso. Fala que colocou o cesto e o menino foi indo no rio, o rio levava. A palavra não fala isso. Olha só, é a palavra, não sou eu. Pôs nele o menino e o largou entre os juncos, são plantas, à beira do rio. Ele ficou ali, quietinho, imóvel, nos juncos, para quê? Para que o rio não o levasse. Então, sabedoria de Joquebede. Eu vou deixar meu filho aqui, porque já estavam perseguindo as crianças dos hebreus. Então, olha a proteção da mãe. Eu vou fazer um cesto, para que ele fique bem ali, protegido, até se vier algum animal, não vai pegá-lo. Vou fazer um cesto, vou tacar betume para que a água não venha entrar dentro do cesto, para que eles não venham se afogar. E vou colocar ele ali entre os juncos, para que o rio não leve minha criança. Mas vou deixar lá. Aí vem a fé da mãe também. Eu vou deixar lá, não sei o que vai acontecer lá, mas vou deixar lá. Talvez, a palavra não fala, ela saberia que a filha do faraó, ela banhava ele naquele lugar. A Bíblia não fala claramente, mas talvez ela sabia disso. Talvez por esse motivo ela colocou ali na beira do rio, para que quando a filha descesse, achasse a criança. Sabedoria. Deus concede a sabedoria para quem é mãe, para poder administrar a sua casa, para poder cuidar dos seus filhos. Olha só que não teve só Joquebede com sabedoria. A Miriam, a irmã de Moisés, versículo 4, ficou de longe, observando. Imagina um cesto, estava quietinho lá, Miriam assim, ó, só de oculto, só de botuquinha, observando o que ia acontecer com Moisés. Claro também, que imagino eu, para que chegasse algum animal para pegar a criança, porque talvez haveria animais naquele local, ou talvez cobra mesmo também, a Miriam poderia chegar lá e atacar o animal para afastar, para que o animal não viesse pegar a criança. Então, olha a proteção, tanto da Joquebede, da mãe, como da irmã de Moisés. Isso Deus concede para todos nós, seres humanos. Nós estamos falando aqui especialmente das mães. A sua irmã ficou de longe, observando ali o que ia acontecer. Se algum bicho chegar, eu afasto. Se a filha de Faraó chegar, eu vou lá chegar perto dela e vou fazer uma questão para ela. Olha a sabedoria. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Versículo 5. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio, enquanto a majestade se banhava, as donzelas, as escravas, passeavam na beira do rio. A filha do faraó, fala o versículo 5, ela quem viu o cesto, as donzelas não. Ela viu o cesto no meio dos juncos, ou seja, as pregações falam aí, estava andando no rio, aqui fala no meio dos juncos,
Estava parado, estava imóvel o cesto. Então, olha só, a palavra era linda demais, ela mesmo se responde para nós. Viu o cesto no meio dos juncos, parado ali imóvel, e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo o cesto, né, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse, pelo semblante do menino, este é menino dos hebreus. Isso aqui não é nosso, isso aqui é dos hebreus. E meu pai está matando esses meninos. Imagina ela falando, conversando lá com ela mesma, que a Bíblia não fala isso. Meu pai está matando esses meninos, o que eu faço? Olhou para o menino, ficou observando o menino, a beleza do menino era linda. A palavra fala que o Moisés era formoso, a criança mais linda do mundo, naquele momento. Aí, olha só, a sabedoria da Miriam. Então disse sua irmã, filha de Faraó, imagina eu. Vamos imaginar junto aqui, eu gosto disso. A filha de Faraó, a donzela traz o cesto, ela pega, abre assim, o cesto assim, olha o menino ali, os olhos brilhando dela para ver aquele menino bonito lá, olha o menino lindão, olha só, que menino bonito. Aí a Miriam, vendo que a filha de Faraó pegou a criança, imaginou que foi correndo até ela. Princesa, aqui. Versículo 7. Queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias? Ou seja, quer que eu chame alguma mãe entre as hebreias? Não falou de Joquebede. Quer que eu chame alguma mãe entre as hebreias que crie este menino para ti? Olha que sabedoria. Ela não falou de Joquebede, não falou da mãe do menino. Ela falou, filho de Faraó, você não quer que eu leve esse menino para uma mãe hebreia para eu poder cuidar dessa criança? Para eu poder zelar dessa criança até ele ficar grandinho, eu te entregar nas suas mãos? É sabedoria ou não é? Olha só, respondeu a filha de Faraó, pode ir, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. A Miriam voltou até Joquebede, chamou Joquebede. Gente, imagina a Joquebede feliz da vida com isso. Imagina a mãe de Moisés, ela já estava triste em deixar a criança ali no meio dos juncos. Não ia ter mais a criança para poder cuidar e zelar e estar com a criança no seu crescimento. Imagina isso, a tristeza que ela deixou a criança ali. Imagina assim, tomara que a filha de Faraó vai lá, pegue e cuide. Imagino eu. Aí a Miriam, esperta, fica de butuca, vê a filha de Faraó pegando a criança, indaga ela se queria que alguma mãe hebreia pudesse cuidar do menino, vai lá e chama a própria mãe de Moisés. Sem a filha de Faraó saber que aquela era a mãe de Moisés. Ou seja, a mãe que outrora estava triste, agora vai estar regozijando. Olha que maravilha isso. Isso é a sabedoria de Deus para elas. Olha só. Então ele disse à filha de Faraó, versículo 9. Leva este menino e o cria. Falando para Joquebede, que a Joquebede já estava presente, que já foi buscar Joquebede. Leva este menino. Imagina a Joquebede segurando a onda para não chorar. Porque estava de frente com o seu filho. E saber que vai poder cuidar dele no seu nascimento ali, é maravilhoso demais. Imagina segurando a emoção para a mulher não perceber que é a mãe do menino. Olha só, a filha do Faraó falando, leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. Ainda vai pagar ainda a Joquebede. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que sabedoria que Deus deu para essas mulheres. Além de cuidar do seu próprio filho, vai receber ainda um salário. Deus vai dar ali sustento para ela cuidar do menino. Olha que lindo. A sabedoria que Deus concede para uma mãe virtuosa é sobrenatural. Aquilo que a mãe não consegue, a mãe do mundo não consegue olhar, a mãe virtuosa olha a mãe mais à frente. É como se fosse um jogo de xadrez. Você mexe uma pecinha aqui e tem que pensar 3 à frente da outra pessoa que está jogando com você. Ou seja, a mãe virtuosa, ela pensa em 4, 5 jogadas à frente do inimigo. Porque o diabo não quer a sua felicidade. Ele quer te derrubar. Mas quando você é uma mãe virtuosa, Deus te dá essa sabedoria. Para que você pense mais à frente. E vença as artimanhas do inimigo na sua vida. Joquebede e Miriam venceram a artimanha do inimigo. A Joquebede conseguiu estar com seu menino e ainda por cima receber ali o sustento todo mês, todo ano. Por que todo ano? Porque diz aqui que ela cuidou dele e o criou, e a filha, a irmã, a Miriam, só voltou com o menino para a filha de Faraó quando ele já estava grandinho. Talvez ainda quando já criança, uns 7, 8, a Bíblia não fala a sua idade. Mas olha isso aí. Além dela ter essa criança nos braços de novo para poder cuidar, aumentá-lo, ter esse zelo dele, ela ainda recebeu o salário para poder cuidar do seu próprio filho. E a filha de Faraó foi o quê? Foi enganada.
Mas foi um engano bom de Deus para abençoar a Joquebede. Porque a Joquebede, ela foi com todo zelo e carinho, querendo proteger aquela criança que futuramente foi o libertador de Israel. E aí nós lembra de quem? De Maria, cara à frente, com José. Deus deu sabedoria para José e para Maria poder cuidar de Jesus e se afastar do local onde estavam sendo perseguidas as crianças. E com isso cuidou e zelou. Não se importou com o lugar que Jesus ia nascer. Foi por um estabelecimento que não tinha vaga, porque era um lugar ali muito cheio. Não tinha vaga no estabelecimento. Então onde eu posso ficar? Ah, tem um estábulo ali, pode ficar ali naquele estábulo ali junto com os animais. Tá bom, eu fico. Não se importou o local. O importante era gerar o Salvador do mundo. Olha que lindo. Maria teve sabedoria. Porque se fosse uma mulher que se engrandecesse, não, eu não quero estábulo, não. José era um homem rico. A Bíblia não fala, mas carpinteiro naquela época tinha dinheiro. Construía casas. Naquela época, hoje em dia é só fabricador disso aqui, né? Mas queria casas também de madeira também. Mas naquela época era uma função importante na época de Jesus, carpinteiro. Então José poderia se compor também, não, eu vou pago aí, tira a pessoa daí, deixa que eu vou ficar nesse lugar aí. Não. Eles aceitaram um lugar humilde, simplesinho, para nascer o nosso Salvador. Sabedoria. Deus só concede a sabedoria para uma mulher, uma mãe virtuosa. Vamos em Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Eu vou tentar ser rápido, gente, eu que ver. Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, diz Jesus, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Aqui uma exortação de Jesus para a cidade de Jerusalém. Quantas vezes quis eu, olha só, atributo divino, proteção. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, Jerusalém, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Atributo divino de proteção que Deus deu para a mãe. Vai mexer com o filho de mamãe para ver o que acontece. Vai pegar dela para ver o que acontece. Imagina a Sara quando o Abraão pegou Isaac para sacrificar ele. Como é que ela ficou pensando? Que ela não sabia que seria Isaac. A Bíblia fala que ela não sabia, não, mas imagina se ela soubesse, como é que ela ficaria? Você não vai levar meu filho, não. Se ela soubesse, ela não ia deixar de jeito nenhum. Você não vai levar ele, não. Não vai mesmo. Tem que passar por cima do meu cadáver, o Abraão. Se ela soubesse o que ia acontecer. Mas Abraão foi sábio e não comentou ela o que ia acontecer. Estava só ele e Deus sabendo, e nem Isaac sabia. Só soube depois ali. Então Deus ele concede uma sabedoria e zelo, um atributo que só a mãe tem. Ela zela muito bem do seu filho. Seu filho xinga ela quando cresce. Seu filho começa a esbofetear ela, até bate na mãe. Mas a mãe continua com um amor maravilhoso no seu coração para com o seu filho e ainda zela dele e dela. Isso é o quê? Atributo divino na vida de vocês. Sabe por quê? Nós, seres humanos, somos falhos pecadores. Quantas vezes bofeteamos Deus na cara com nossos erros e pecados? Deus fala para não pecarmos, vamos lá e a gente vai e peca. Isso é uma bofetada na cara do nosso pai. É um cuspe na cara do nosso pai. É uma ofensa na cara do nosso pai. Assim, mas só que o que Deus faz? Ele continua zelando de nós. Ele continua cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Isso é um amor, é um zelo divino. Deus fala, eu não lembro o versículo, devia ter anotado, que a memória é meio falha, mas ele fala que ele é um Deus zeloso. Se esse zelo é um atributo divino, as mães têm esse atributo divino. Ela zela do seu filho como ninguém. Até do filho dos outros, bobear, algumas, não falo todas, infelizmente algumas aí são a Deus dará, mas aquelas que são virtuosas, que estamos falando aqui, se aparecer um filho ali abandonado, ela vai abraçá-lo, vai cuidar e vai zelar dessa criança, porque ela tem atributo divino de zelo. Ela vai zelar, ela vai cuidar. Estão entendendo a mensagem, irmãos? Gênesis capítulo 25, versículo 22. Vamos voltar lá para trás de novo. Gênesis 25, versículo 22. Peço a paciência de vocês, que eu tenho que passar essa mensagem. Amém. Capítulo 25, versículo 22. Glória a Deus. Eu tentei ainda fazer os bolsos bem curtos, e aí, pior que eu fiz. Podia colocar mais coisa, mas não coloquei. Gênesis capítulo 25, verso 22. Aqui vai falar da Rebeca, esposa de Isaac.
Os filhos lutavam no ventre da Rebeca. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, Rebeca, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho, Esaú. O mais novo, Jacó. Certo? Então olha só, Deus deu uma promessa para Rebeca. Ela guardou a promessa na sua mente. Guardando essa promessa, a Rebeca, ela quis ajudar Deus. Ela quis ajudar Deus. Ela ouviu a conversa de Isaac, que já estava velho, cego, sem enxergar, quase já a perecer. Ela viu a conversa de Isaac com Esaú, no capítulo 27, depois vocês podem meditar na sua casa, falando com ele que o abençoaria se ele trouxesse ali uma comida para ele. Vem, meu filho, fala que o Esaú é caçador, caça e traga uma comida para mim, que eu vou te abençoar. Rebeca escutou. Rebeca amava Jacó mais do que Esaú. Está aí um erro que a mãe não pode ter: amar um filho mais que outro. Tem que amar ambos, mesmo que o filho seja ruim. Ame esse filho porque foi gerado de você. Tem tanta gente ruim neste mundo que abomina a Deus, mas Deus continua querendo aquela alma, querendo aquela vida. Deus não abandonou aquela vida. Está com esperança daquela vida retornar para Ele. Então, mãe, não escolha um filho e outro. Ame ambos. Ame, se for 3, 4, ame todos da mesma maneira. Amém. Como Deus ama a todos nós. Glória a Deus. É um atributo divino isso. O amor. E olha só, ela fez errado. Ela amava mais Jacó. Por este erro, ela teve uma certa sabedoria. Teve. Do lado errado. Ela quis ajudar Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 5, vamos ler comigo? Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la para seu pai. Então disse Rebeca a Jacó: olha só, olha a sabedoria da mãe. Ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Esaú era primogênito. Sabemos que no encontro de Esaú com Jacó lá atrás, o Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Então já começou um erro por aí. O Esaú, ele fez com que isso culminasse na sua perda da bênção lá atrás. E aí veio a Rebeca para poder aí ajudar nesse processo, digamos assim, que ela não sabia que Esaú vendeu sua primogenitura, mas ela fez uma certa ajuda. Olha, agora, versículo 8. Pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que eu te ordeno. Jacó era um menino obediente, porque ele fez o que a Rebeca mandou. Vai ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois leva-o ao teu pai, para que ele o coma, para que ele te abençoe antes da sua morte. Por que ela fala isso? Porque ela lembra do que Deus falou para ela. O filho mais velho vai ter que se reverenciar ao mais novo. Está lá atrás, a gente leu aqui. Ela guardou essa promessa no coração e quis dar uma forcinha para Deus. Eu vou ajudar ele. Olha só. Disse Jacó a Rebeca, olha o temor do menino. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. A mãe não estava com o temor de Deus, mas ele já estava. Mas Esaú, meu irmão, é peludo, mãe. Eu sou lisinho, não tenho pelo, não. Pode ser que meu pai me apalpe e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição, não bênção. O enganador não é Jacó, a mãe dele que fez o menino enganar o pai. Estão entendendo isso? Muitos falam, Jacó enganou o pai. Não, a mãe fez o menino enganar o pai. Ele foi obediente, ele obedeceu a sua mãe. Ele obedeceu. Pode ser que ele queria realmente estar no lugar do irmão? Sim. Mas ele só foi obediente. Ele reclamou, ele indagou com ela, mãe, mas eu vou me tornar um enganador perante meu pai. Vai vir maldição sobre mim. E olha só o abuso dessa mulher. Disse-lhe sua mãe, isso aqui não é uma mãe virtuosa, já estou deixando claro. Meu filho, só que eu vou dar um atributo virtuoso dela. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e traze-os a mim. A desobediência dela para com Deus, em não temer a Deus, isso não é atitude de mãe virtuosa. Só que essa atitude, filho, a maldição que vier sobre você vem sobre mim. Isso é uma atitude de uma mãe virtuosa. Eu falei lá no início, tomar as dores do seu filho para ela.
Se Deus for te amaldiçoar, meu filho, então que me amaldiçoe, que deixe você livre. Isso é atitude de mamãe virtuosa. Por mais que seu filho faça coisas com você, você ainda vai continuar amando ele de uma maneira incondicional. Atitude de mamãe virtuosa. Essa mãe, ela toma as dores do seu filho e ela faz tudo por seu filho. E quer ver uma coisa maravilhosa que vamos se referir a Deus? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Este amor, o quê? Eu vou entregar o meu filho por amor àquelas pessoas que eu amo lá. Glória a Deus. Rebeca e Jacó, eu vou tomar essa maldição de você, filho. Deus pode lançar qualquer maldição sobre você, mas vai vir sobre mim, não é sobre você não. Aí Deus envia o seu filho para sofrer a ira dele por nós. Glória a Deus. Atributo divino de uma mãe que Deus deu para a mãe. Um amor que só a mãe tem. O pai não tem esse amor não, nós, homens, mas a mãe tem. Ela passa o que for pelo seu filho, por mais que seu filho seja rebelde, ela passa o que for por ele, joelho no chão dobrado todo dia orando, perseverando até o fim, crendo que Deus vai libertar aquele filho. Glória a Deus. Crendo que Deus vai libertar aquele filho. Opa. Isso é amor. Glória a Deus. É um atributo divino. Deus amou o seu filho de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que seu filho unigênito, para todo aquele que crê não tem vida eterna. Vamos lá, para finalizar, estou dizendo rápido. Vamos lá para Lucas, para finalizar a mensagem. Vamos para Lucas e vamos voltar para Provérbios, para dar a conclusão. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Temos aqui dois protagonistas, Jesus e João Batista. João Batista, o maior profeta que já existiu, porque ele percussou, ele veio antes do grande nosso Senhor Jesus Cristo, sem fazer curas, sem fazer milagres, sem fazer fogo descer do céu, sem abrir mares. Ele foi o maior profeta, João Batista. Ele veio antes do nosso Senhor. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 36. O anjo aparece e fala assim: até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice. Ele fala para Maria, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Deus abriu a madre de Isabel. Glória a Deus. Pois para Deus nada é impossível. Ou seja, Isabel teve de Deus uma graça. Eu vou abrir a tua madre, para que de você venha o maior profeta de todos os tempos, João Batista. Ele vai pregar, ele vai anunciar. Vamos lá? Versículo 13, de capítulo 1 de Lucas. O anjo, porém, disse a Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e teu filho porás o nome de João. Terá satisfação e alegria. Será um menino que não vai dar trabalho, graças a Deus para eles. Terá satisfação e alegria. A palavra fala, ou seja, João Batista foi obediente, foi ali conforme a palavra do Senhor, não deu desgosto para seus pais. E muitos, não só para os pais, mas as pessoas também, muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Só que não operou o poder, mas operou na palavra, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Preparado para quê? Para receber Cristo nas suas vidas. João veio pregando um evangelho novo, o evangelho de um certo Senhor e Salvador que viria, o Messias, aquele prometido desde os profetas lá em Isaías. Ele veio pregar sobre Jesus, e com essa pregação ele falava: se arrependam, povo víbora, se arrependam, povo sem vergonha. Ele era duro. Se você não se arrepender, ele vai para o inferno, mas se arrependam. Ele preparou o caminho para Jesus chegar e aquele povo aceitar em Jesus. Isso é nosso dever, pregar o evangelho de Jesus, para que Jesus entre no coração dessas pessoas. Mas depende de nós a pregação do evangelho. João foi ali um grande missionário. Ele pregou o evangelho. O Espírito Santo que ele trabalhou depois através de Jesus. Mas o Espírito Santo estava com João Batista, só para refrisar isso. Então Isabel foi agraciada, abriu a madre, e veio dela um grande missionário, um grande profeta. Você não entendeu o que eu vou querer dizer do atributo da mãe.
Aí depois vem Maria, capítulo 1, versículo 26 de Lucas. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. Falando rápido por causa do horário, tá? A uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Então a gente vê que Isabel ela era estéril, mas não virgem, era estéril. Maria já era virgem. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Ué, que coisa é essa, Gabriel? Eu não estou entendendo não, o que está acontecendo? Aí disse o anjo: Maria, não temos. Achaste graça diante de Deus. Engravidarás. Aí vem outro protagonista, mais maravilhoso. Engravidarás e darás à luz um filho. Ele porás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. De Isabel veio um missionário profeta, de Maria veio o nosso Salvador. Aí ele fala: pastor, mas não estou entendendo, o que você quer dizer com isso então? Do ventre de vocês vem uma geração futura que Deus pode usar para fazer um avivamento nessa terra. Do ventre da mulher. Do ventre da mulher, Isabel, veio João Batista, um grande missionário, um grande profeta. Do ventre da Maria veio o nosso Salvador. Do ventre de Joquebede veio Moisés para libertar o povo de Israel. Do seu ventre, ali está Arthur, está Samuel, para ser grandes pregadores da palavra de Deus futuramente. Muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Janaína pode ser uma grande missionária do Senhor Jesus, em nome de Jesus, pode ser sim. Basta crer, basta ter fé. Continuar com o joelho no chão. A Catherine, grande missionária, levita não, cantora. Levita, as pessoas confundem levita com cantor. Levita não é cantor não. Está lá na palavra, levita, eles ajudavam no templo, a limpar o templo, não é cantor não. Catherine pode ser vai ser uma grande cantora missionária do Senhor Jesus. A Damaris também. Tainá, aí a geração que sai do fruto da mulher, é a geração que Deus quer fazer o que mova este mundo antes da vinda do seu filho. Glória a Deus. Olha isso, a geração que pode estar surgindo, é a geração que Deus vai usar para arrebatar este mundo antes da vinda do filho dele. Deus, nosso Deus, Ele está com pressa que essas mães continuem com o joelho no chão, perseverando em oração, porque o inimigo ele quer roubar a geração de hoje, vocês sabem disso. O inimigo ele quer roubar de vocês essa geração que surgiu de vocês. Cacá, mas a Natália, podem sim muito bem Deus usá-los tremendamente na palavra. Glória a Deus, eu creio. A questão é vocês terem fé, mães. Continuem com o joelho no chão dobrado, perseverando. Isabel ouviu e creu na palavra. Era estéril. Maria indagou o Gabriel: mas como é que é? Eu não entendi. Eu sou virgem. Mas gerou, acreditou. Tanto que no versículo 46 ela cantou ao Senhor um cântico de agradecimento a Deus, porque ela confiou na palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. De ti vai nascer um Salvador, e ela creu. De vocês, grandes missionários e pregadores, vai nascer, já nasceu em nome de Jesus. Mães, continuem orando pelos seus filhos. Um atributo divino. Ore, persevere. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para Provérbios para finalizar a mensagem. Provérbios capítulo 31 que nós lemos. Louvado seja o nosso Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 25. Aleluia a Deus. Glória. Uma mãe virtuosa, ela gera outra vida com amor e não com desprezo. Para as mães que estão na internet, que pensem em abortar o seu filho, não faça isso. Uma mãe virtuosa, ela cuida do seu ventre, ela cuida da sua cria dentro do seu ventre e gera com amor, não com desprezo. Ah, mas me estruparam, não interessa. Gere com amor, porque é uma vida dentro de você. E essa vida Deus pode usar para pregar o Evangelho e muitas almas se renderem aos pés dele. Glória a Deus. A quem ouve aí fora, jamais aborte o seu filho, não aceite o aborto. Verdade, papai. Gere com amor, gere com cuidado, gere com zelo. Mas foi uma gravidez que eu não programei. Gere
com amor. Porque Deus vai te capacitar a cuidar deste ventre. Deus vai te capacitar a cuidar e gerar essa criança. Amém, Jesus. O pai foi, mas Deus é o pai que vai ser dessa criança, vai ser Deus, vai ser qualquer outra pessoa não. Verdade. Ele vai ajudar você a cuidar dessa criança. Você não está sozinha, Deus está com você. Mas eu não aceitei Ele, mas Ele está com você. Acredite, tenha fé. Porque só o ato de você não abortar o seu filho, Deus ele vai estar te amando neste momento para ajudar a gerar essa criança. Aleluia. Não aceite aborto. Glória a Deus. Este governo, que só Jesus sabe, aceita o aborto, infelizmente. Na China aceitam. Na Cuba aceita. Mas nós, como os filhos de Deus, não devemos aceitar isso, porque é uma vida gerando dentro da mulher. Verdade, papai. É uma futura geração do Senhor para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, para libertar almas para a honra e glória do Senhor. Então é uma vida. Imagina se o diabo tivesse enfrentado o Espírito Santo lá no Gênesis versículo 2, tentando destruir o que Deus colocou em proteção na sua água. A gente não estaria aqui, a natureza não iria existir. Então cuide e zele da sua criança que está no seu ventre. Uma mãe virtuosa, ela gera outra vida com amor e não desprezo. Não amaldiçoe a sua criança no seu ventre. Maldita essa criança, não quero ela, não faça isso. Porque isso pode gerar maldição para essa criança futura e ela vai ter problemas psicológicos e espirituais na sua vida vindoura. Não amaldiçoe o seu ventre. Gere com amor aquilo que Deus te concedeu. Mãe virtuosa suporta, isso é a conclusão, amém? Mãe virtuosa, ela suporta a dor por amor ao seu filho. Às vezes deixa de comer, tem pouca coisa em casa, deixa de comer e dá para o seu filho, fica ali com fome, mas o seu filho não vai morrer de fome, porque é o amor que ela tem para com o seu filho. Agar, ela se afastou do seu filho, já não tinha mais água para beber. Ela só deixou ele ali debaixo de um arbusto, debaixo de uma sombra. Ela se afastou uma distância de um arco, bem distante, para não ver o seu filho perecer. É um amor de mãe. E ela clamou ao Senhor pela misericórdia. Deus ouviu o clamor do filho, de Ismael. Dele fez uma grande nação. Mães, continuem zelando, cuidando da sua família. Aleluia. Tenha zelo. A mãe, ela instrui, versículo 26, que a gente leu de Provérbios. Abre a boca com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. Uma mãe sábia, a mãe virtuosa, não estou falando da mãe louca, a mãe virtuosa, da boca dela sai preceitos do Senhor para o seu filho. A mãe virtuosa, ela ensina a palavra de Deus para o seu filho. A mãe virtuosa, ela ensina o caminho certo para o seu filho e a sua filha. A mãe virtuosa, ela repreende sim o seu filho quando ele faz alguma coisa errada, porque quer que ele caminhe no caminho correto do Pai, que é Deus. Uma mãe virtuosa, então, ela instrui, diz Provérbios, da sua boca sai sabedoria, sai uma instrução fiel, que direciona o caminho do seu filho. A minha mãe me ensinou desde criança o Evangelho, meu pai junto. Eu, por um certo momento, quando eu me casei erradamente, eu me desviei um pouco do Evangelho, mas eu estava sempre lembrando das palavras de minha mãe e do meu pai. A instrução da mãe, a instrução fiel de uma mãe. Então toda mãe que instruiu o seu filho no caminho que deve andar, mas ele se afastou, apenas continue orando, porque a palavra está lá no coração do seu filho e da sua filha. A palavra está lá na mente do seu filho e da sua filha. Glória a Deus. Eles não esqueceram a palavra, eles não esqueceram o Evangelho, está lá guardado. Aí o que vai resolver isso? É seu joelhinho no chão, orando, perseverando, até a vida do Senhor. Então, a instrução vai guiar o seu filho no caminho que deve andar. A mãe virtuosa tem que ter isso. A mãe virtuosa, versículo 27, administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Tem muita mãe que coloca o pezinho para cima, fica só no celular, não faz nada em casa. Preguiça não é de Deus. A mãe virtuosa, ela trabalha, ela executa o trabalho da sua casa com zelo e dedicação. Ela não deixa a casa bagunçada, ela arruma, ela limpa, ela deixa tudo bonitinho. Está na palavra, não sou eu. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Então a mãe virtuosa, ela zela do lar, ela é a trabalhadora, ela é uma mulher que zela tanto da casa, como dos filhos, como do seu marido.
Claro que há muitos maridos aí que rejeitam, que são bem rabugentos, mas a mulher virtuosa, a mãe virtuosa, ela tem sabedoria para lidar com essas situações. Deus concede para a gente, viu? Sabedoria vem de Deus para as mães aí. Então, a mulher virtuosa, ela tem zelo geral. Casa, família, trabalho também, como alguns já trabalham hoje. Tem mães que não têm marido, cuida dos seus filhos como pai e mãe. É duas funções que ela tem na sua casa. Então ela trabalha, ela cuida da casa, é até mais peso que ela tem na sua vida. Mas ela faz com êxito, porque Deus está ajudando a cada romper da manhã para cuidar da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Isso aí é atributo que Deus abençoa para as mães virtuosas. Para finalizar, a principal característica de uma mãe virtuosa, versículo 30, do capítulo 31. Enganosa é a beleza, ou seja, beleza não é um atributo da mãe virtuosa. Passageira é a formosura. Também não é um atributo, a formosura não é um atributo de uma mãe virtuosa. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Para finalizar, este é um dos atributos principais que a mãe virtuosa tem que ter. Temer ao Senhor. Se a mulher, a mãe, não teme ao Senhor, ela é louca. Ela destrói a casa. Ela destrói o ambiente onde vive. Porque da boca dela só sai palavrões. Da boca dela só sai maldição. Da boca dela só pragueja. Não sai bênçãos. Não sai coisas boas para a sua família e para a sua vida própria. Ela apenas reclama da vida. Ela não abençoa, não é grata. Então, se ela teme ao Senhor, todo dia ela agradece ao Senhor pela sua vida. Todo dia ela agradece ao Senhor pela sua família. Uma família é difícil? É, mas ela continua agradecendo ao Senhor. Tendo fé que a família vai ser liberta em nome de Jesus. A mãe virtuosa, ela está sempre disposta a estar devotando a sua vida ao Senhor. Isso é uma mãe virtuosa. Ela cuida da casa, cuida do lar, ajuda na igreja, mas ela cuida da sua família também. E ela adora o Senhor em todo o tempo. A mãe virtuosa, ela tem multifunções, costumo dizer. É um bombril. Lembra a propaganda de bombril? Mil e uma utilidades? A mãe virtuosa, ela tem 1000 atributos, 1000 qualidades. Porque ela faz tudo numa só. Ela adora o Senhor, faz as coisas da igreja, faz as coisas da casa, ajuda o marido, ajuda os filhos, zela de tudo e ainda continua firme. Cansada, mas firme. Ali, moendo, mas firme. Porque isso Deus concedeu para vocês, mães. Amém? Recebe essa palavra toda mãe hoje que está assistindo, que está aqui presente. Vocês são dádivas de Deus. Valorizem ser mãe. Ser mãe não é fácil. Ser mãe não é fácil. Mas Deus, Ele capacitou vocês para isso. Vocês não são mães à toa. Ele capacitou vocês para isso. Nós não podemos ser. Nós temos mulheres, quem é casado, né? Tem mulheres aí virtuosas na casa de vocês. Valorizem essas mulheres virtuosas. Amém? As palmas, exaltamos ao nome